uma coisa que ninguém te contou, mas que já está governando sua vida, quer você aceite, quer não. Existe um jogo invisível, um jogo que separa homens fortes de marionetes. E sabe o mais cruel? Esse jogo começou muito antes de você nascer. E se você não aprender as regras, vai passar a vida inteira sendo usado, traído, enganado, sem nem perceber. E não, isso não é teoria da conspiração, nem papo de filme. Isso é realidade brutal. Maquiavel já avisava: quem não entende o jogo do poder, vira peça no jogo dos outros. Vira escada, vira ponte, vira recurso. Você acha que é coincidência sempre atrair as mesmas pessoas? Sempre ser passado para trás? Sempre ser ignorado, desrespeitado, traído, descartado? Isso não é azar, meu amigo. É falta de estratégia. Agora segura, porque o que eu vou te revelar aqui provavelmente ninguém nunca teve coragem de te falar. E não é porque não sabem, é porque é desconfortável. É mais fácil te ensinar a ser bonzinho, gente boa, previsível, do que te ensinar a ser alguém inabalável, impenetrável e, acima de tudo, intocável. Só que existe um preço para ser esse tipo de homem. E esse preço é saber jogar. Saber manipular, não para fazer o mal, mas para não ser manipulado. Saber dominar, não para humilhar, mas para nunca mais ser humilhado. E saber principalmente que no mundo real, quem não controla é controlado. E quem não impõe respeito, simplesmente não existe. E deixa eu te perguntar, você está preparado para descobrir as leis que governam o respeito, a influência, o domínio de si e o jogo invisível que comanda tudo ao seu redor? Porque eu vou te mostrar 10 princípios maquiavélicos que vão literalmente te transformar. E te aviso, depois disso, não tem mais volta. Mas só continua assistindo se você tiver coragem, porque a partir daqui, ou você aprende a jogar, ou aceita para sempre ser peça no jogo dos outros. Fale menos do que o necessário. A arte do silêncio estratégico, segundo Maquiavel. Existe um tipo de poder que não precisa ser dito. Ele simplesmente é percebido. Maquiavel sempre deixou claro: aquele que fala demais entrega as próprias armas. E não é difícil perceber isso no mundo real. Repare, quem vive despejando palavras, tentando se justificar o tempo todo, geralmente é quem tem menos respeito, menos poder, menos autoridade. O silêncio, quando bem usado, se torna uma das mais poderosas ferramentas de domínio de si e de influência. E não se engane, isso não é apenas filosofia bonitinha. É pura estratégia de guerra social. Aquele que controla sua boca, controla sua imagem e, por consequência, controla os outros. Quantas vezes você percebeu alguém se queimando por falar demais? Por entregar segredos, planos, fraquezas? Quem fala sem pensar vive assinando sua própria sentença no jogo do poder. E o mais curioso, normalmente nem percebe que está sendo usado. O silêncio constrói respeito. Observa só, quem fala pouco, quando abre a boca, vira centro das atenções. Já percebeu isso? O auditório cala, o ambiente muda e cada palavra vira ouro. E Maquiavel sabia, no jogo da influência, o mistério sempre vale mais do que a transparência. Porque aquilo que é misterioso assusta, intriga, gera fascínio e até medo. E veja bem, isso não significa ser um homem frio, antipático ou isolado. É sobre ser seletivo, cirúrgico, estratégico. Imagine numa reunião de trabalho, por exemplo. Enquanto todos brigam para mostrar serviço, você observa, anota mentalmente, escuta mais do que fala e, no momento certo, solta uma única frase. Aquela frase que muda o rumo da conversa, que te posiciona como alguém de autoridade, de respeito, de poder. Aliás, Maquiavel diria: quem controla o que fala, controla o que os outros pensam. E olha, isso serve para tudo: vida profissional, negócios, relacionamentos, amizades, família. Quer um exemplo prático? Comece hoje a responder com menos detalhes. Alguém pergunta: quais são seus planos?
Responda: tem alguns projetos em andamento. Só isso. Curto, seco, direto. O silêncio às vezes fala muito mais do que qualquer discurso. E não pense que as pessoas vão gostar disso. Na verdade, vão se sentir desconfortáveis. Vão tentar te arrancar informações, te forçar a falar mais. E é exatamente aí que você percebe quem está tentando te manipular, quem não aceita não ter controle sobre você. Fascinante, né? E ao mesmo tempo, assustador. Porque quando você adota essa postura, muita gente some do seu caminho. E quer saber? Melhor assim. O mundo é barulhento demais. E justamente por isso, quem aprende a ser seletivo, quem domina o silêncio, passa a ser visto como alguém diferente, misterioso, inacessível. E o inacessível sempre vale mais, sempre tem mais poder, sempre tem mais respeito. É estranho perceber, mas a escassez de palavras gera abundância de influência. E quem entende isso começa naturalmente a se destacar. E aqui entre nós, observe uma coisa curiosa. Os homens mais respeitados que você já conheceu são quase sempre os que falam pouco, olham muito e sabem exatamente quando soltar uma frase que muda tudo. A dúvida agora é: será que você está disposto a se tornar esse tipo de homem? Porque acredite, isso muda absolutamente tudo. E se você acha que essa é uma lição poderosa, espere até entender o que Maquiavel revela sobre com quem você se associa. Fuja dos infelizes, dos pessimistas e dos azarados. A estratégia social maquiavélica. Maquiavel já dizia: se você anda com fracassados, o fracasso se torna sua sina. E não é misticismo, não. É pura estratégia social. A desgraça, meu amigo, é contagiosa. Conviver com gente que carrega peso, reclama de tudo, vive de problema em problema, é como tentar correr carregando uma âncora presa nas costas. Você não percebe de imediato, mas sua energia, sua disciplina e seu autodomínio vão sendo drenados, silenciosamente. Sabe aquele amigo que todo dia tem uma tragédia diferente? Ou aquele colega que nunca vê solução, só problema? Pois é, essas pessoas não são apenas azaradas. Elas são especialistas em te arrastar para o mesmo buraco emocional, financeiro e até espiritual que elas habitam. E não é por maldade, não. É simplesmente porque elas não sabem viver de outro jeito e querem companhia no fundo do poço. E aqui vai um choque de realidade. O homem que deseja respeito, poder e autoridade não pode ser ombro de quem se recusa a sair da lama. Você não é terapeuta, nem salvador, nem muleta emocional de ninguém. E não se engane achando que isso é falta de empatia. Isso é sobrevivência estratégica. É liderança de si. Porque enquanto você tenta puxar alguém para cima, ele te puxa para baixo e nem percebe. Aliás, quer um exemplo prático? Observe sua própria vida. Quantas vezes você já se sentiu mais leve, produtivo, focado, simplesmente porque se afastou de alguém? Sabe aquele alívio quase imediato? Aquela sensação de liberdade, de clareza mental? Isso não é coincidência. Isso é a prova de que certas pessoas são verdadeiros buracos negros emocionais. Elas sugam tudo, sua energia, sua motivação, sua paz. E Maquiavel deixaria um conselho bem direto: selecione suas alianças com a frieza de um estrategista. Aproxime-se de quem tem ambição, disciplina, coragem, visão. Gente que fala de solução, não de problema. Que constrói, não que destrói. Que inspira, não que drena. E se quiser um exercício prático, pare agora e olhe para sua lista de contatos. Quem ali realmente soma e quem ali só suga? Inclusive, percebe como quando você começa a se afastar, alguns até se revoltam? Te acusam de ser frio, egoísta, soberbo. Sabe por quê? Porque eles perdem o controle. Eles sabem que, sem você por perto, a vida medíocre que eles escolheram fica mais evidente. É desconfortável para eles, mas libertador para você.
No fim das contas, manter por perto quem te puxa para baixo é a forma mais eficiente de sabotar sua própria vida. É como tentar encher um balde furado. Você coloca energia, disciplina, tempo e tudo escorre. E quando percebe, já era. Perdeu meses, anos, talvez décadas. E só então entende o preço de não ter feito o corte antes. Cedo ou tarde, todo homem forte precisa escolher. Ou carrega âncoras, ou abre as velas rumo ao domínio de si e ao poder. E sabe, curioso como isso se conecta diretamente com outro princípio maquiavélico, o jogo da percepção. Porque não basta apenas escolher bem suas alianças, é preciso também saber como você se apresenta para o mundo. E isso é uma outra arte que separa homens comuns de homens que são lembrados. Finja ser um bobo para enganar o bobo. O poder oculto da subestimação. Existe uma estratégia silenciosa que poucos homens dominam e que faz uma diferença absurda no jogo do poder. Maquiavel deixou isso claro. Nunca mostre todas as suas cartas. Na dúvida, finja ser menos do que você é. Fingir ser bobo, ser ingênuo, ser inofensivo é uma das armas mais letais da filosofia maquiavélica. Porque quando os outros acreditam que você não é uma ameaça, eles baixam a guarda. E é aí que você domina. O curioso é que a maioria não percebe como isso funciona. A sociedade empurra você o tempo todo para provar que é inteligente, que é capaz, que é superior. E isso te enfraquece. Porque quem se exibe, quem quer mostrar força o tempo todo, vira alvo fácil. Vira alvo de inveja, de sabotagem, de competição desnecessária. Enquanto isso, quem se faz de bobo, observa, entende o jogo e, no momento certo, age. Quer um exemplo prático? Imagine uma reunião de negócios. Enquanto todo mundo fala, se exibe, tenta ser o mais esperto da mesa, você observa, fala pouco, finge não entender um detalhe ou outro. E nesse teatro bem encenado, as máscaras dos outros começam a cair. Eles se sentem tão confortáveis que entregam informações, fraquezas, medos. E você? Só colhe, só arquiva, só planeja. Aliás, é impressionante como quando você se faz de bobo, as pessoas sentem uma necessidade quase incontrolável de se mostrar superiores. Elas começam a falar demais, contar coisas que não deveriam, se exibir. E nesse exato momento, você se torna invisivelmente poderoso. Elas acham que estão no controle, mas quem está no controle é você. E é aqui que entra a beleza dessa estratégia. Fingir desinteresse, fingir ignorância, não te faz pequeno, te faz perigoso. Porque enquanto os outros acham que estão te usando, na verdade, são eles que estão sendo usados. E isso vale para tudo: trabalho, amizades, família, negócios. E principalmente relacionamentos. Perceba, homens que revelam demais, que mostram seu verdadeiro potencial logo de cara, são descartáveis, são previsíveis, não têm mais valor, não geram mais impacto. Agora, aquele que parece não saber, não entender, que finge ser meio perdido, mas que no momento certo entrega uma jogada perfeita, esse é temido, respeitado, admirado e, acima de tudo, nunca é subestimado de novo. E se você acha que isso é manipulação, então precisa rever sua visão sobre o jogo da vida. Porque, meu amigo, o mundo já é um jogo. Quer você goste, quer não. E quem não sabe jogar, é jogado. Quem não sabe enganar, é enganado. Quem não entende a influência, vira marionete de quem entende. Dói ouvir? Dói, mas liberta. Agora, imagine o que acontece quando você domina essa arte e combina com a sua própria ausência. Sim, porque tem uma lei maquiavélica que faz essa estratégia se tornar ainda mais poderosa e é sobre ela que a gente vai falar agora. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra, o valor da escassez no jogo do poder. Existe uma lei silenciosa que rege a percepção humana. Aquilo que é raro automaticamente vale mais. E Maquiavel sabia disso melhor do que ninguém. A presença constante desgasta, banaliza, enfraquece. Já a ausência bem calculada constrói respeito, autoridade
e poder. Porque quando você some, você se torna valioso. Quando você se faz escasso, você se torna desejado, lembrado, temido. Observe como funciona na prática. Aquele amigo que está sempre disponível é subestimado. Aquele colega de trabalho que topa qualquer coisa, a qualquer hora, vira tapete. Aquele homem que responde mensagem na hora, que está sempre pronto, perde o valor rapidinho. Mas aquele que não responde de imediato, que some, que prioriza seus próprios interesses, esse sim é visto como alguém de domínio de si, de estratégia, de influência. A ausência gera um tipo de poder invisível. Cria uma tensão, uma dúvida, uma curiosidade. Por que ele sumiu? Está ocupado com o quê? O que será que ele está fazendo que é mais importante do que estar aqui? Percebe? O simples fato de você não estar faz com que os outros pensem mais em você. Sua ausência grita mais alto do que a presença dos medíocres. E se você acha que isso é jogo apenas para negócios, se enganou feio. Isso vale e muito nos relacionamentos. O homem que está sempre disponível, que vive no WhatsApp, que larga tudo por qualquer migalha de atenção, vira previsível, sem graça, sem valor. Agora, aquele que prioriza seus treinos, seus projetos, sua evolução, aquele que some e aparece quando quer, esse enlouquece qualquer um. Inclusive, sabe aquele ditado popular, santo de casa não faz milagre? Pois é, isso nasce desse princípio. O que é fácil perde o valor. O que é raro vira objeto de desejo. E aqui vai um exercício prático, simples e poderoso. Suma. Isso mesmo. Tire um dia por semana para desaparecer, sem avisar, sem justificar. E observa. Observa como o mundo reage. Quem sente sua falta, quem percebe sua ausência, quem te valoriza e quem não te merece. Mas atenção, não confunda ausência com negligência. Sumir não é abandonar, é estratégia. É se fazer escasso para ser mais valorizado. É gerar escassez controlada, não sumir de vez. É sobre mostrar que sua presença é um privilégio, não uma obrigação. E aqui vai mais uma reflexão. Você já percebeu que os homens mais poderosos, mais influentes, mais respeitados, são exatamente aqueles que você vê pouco? Que não estão disponíveis para qualquer conversa, qualquer rolê, qualquer bobagem? Pois é, coincidência? Eu te garanto que não. E se você acha que isso é forte, segura aí. Porque quando você aprende a se tornar raro, o próximo passo é aprender a concentrar sua força. E é exatamente isso que separa homens medianos de homens que constroem impérios. Concentre as suas forças, a lei do foco brutal e do poder direcionado. Maquiavel jamais deixou dúvida. Quem tenta fazer tudo, não faz nada direito. E no jogo do poder, dispersar sua energia é a forma mais rápida de se tornar fraco, irrelevante e esquecível. O homem que deseja respeito, autoridade e desenvolvimento pessoal precisa entender uma coisa: foco é poder. Energia dispersa gera resultados medíocres. Energia concentrada constrói impérios. Sabe o que é curioso? A maioria das pessoas vive como se fosse multitarefa, achando que ser ocupado é ser produtivo. Fazem 1000 coisas ao mesmo tempo e não se tornam bons em absolutamente nenhuma. Resultado: gente cansada, frustrada, cheia de metas não cumpridas e, claro, cheia de desculpas. Enquanto isso, quem domina o princípio do foco avança, e avança muito mais rápido do que a média. Pega qualquer exemplo de homem que construiu respeito, influência e poder e você vai encontrar um padrão. Eles escolheram uma coisa para ser absurdamente bons, seja na arte, nos negócios, na política, no esporte ou no jogo da influência. Eles entenderam que não dá para ser tudo, mas dá para ser imbatível em uma coisa. E é justamente isso que os torna lembrados e temidos. Quer ver na prática? Olha para o mundo dos negócios. A Apple não tenta fazer tudo. Ela foca em design, em experiência premium, em exclusividade. A Ferrari não fabrica carro popular. Ela foca em luxo, status, escassez. E quando olhamos para a vida pessoal, é igual. O homem que tenta agradar todo mundo não agrada ninguém.
O homem que tenta dominar tudo não domina nada. Mas aquele que escolhe sua batalha, esse se torna referência. Inclusive, aqui vai um exercício direto, quase incômodo. Abra sua lista de metas. Agora, risque 70% delas. Isso mesmo. Escolha uma única área que, se dominada, vai arrastar todas as outras junto. Seja a sua vida financeira, seu desenvolvimento espiritual, seu físico, sua mentalidade, seu network ou seu negócio. Escolhe. Porque quem não escolhe, vive sendo escolhido pelo caos. E perceba, concentrar suas forças não é só uma questão de produtividade. É uma questão de poder, de respeito, de domínio de si. O mundo respeita quem sabe exatamente onde quer chegar. Quem é claro, objetivo, decidido. Porque decisão é corte. E corte é sinônimo de liderança. Afinal, quem não sabe o que quer, vira ferramenta para quem sabe. E aqui entre nós, quer saber o porquê muitos homens vivem ansiosos, inseguros e sem resultado? Simples. Porque tentam viver muitas vidas dentro de uma só. Tentam ser fortes, ricos, amados, inteligentes, bonitos, engraçados, espirituais. Tudo ao mesmo tempo. E aí, claro, não são nada disso. Só se frustram. Enquanto isso, quem escolhe uma única frente para vencer, vence de lavada. Agora, imagina o que acontece quando você combina esse foco brutal com a habilidade de ser socialmente letal, porque o próximo ensinamento, ele transforma qualquer homem comum em um verdadeiro diplomata do poder. Seja um cortesão perfeito. A Maquiavelo sabia e deixava claro em seus ensinamentos. Nem sempre vence o mais forte, o mais inteligente ou o mais preparado. Muitas vezes, vence o mais hábil socialmente. Aquele que sabe jogar o jogo invisível da diplomacia, da lábia, da influência silenciosa. E se você quer dominar respeito, poder e autoridade, precisa urgentemente se tornar um cortesão perfeito, um mestre nas relações humanas. O cortesão perfeito não é abajulador, não é puxa-saco, é estrategista. É aquele que sabe quando falar e quando calar. Quando elogiar e quando criticar, de forma indireta, claro. Sabe ler o ambiente, entender os humores, perceber as intenções ocultas. É aquele que entra num lugar e, sem dizer uma palavra, já percebe quem é quem no jogo. E, a partir daí, move suas peças com sutileza cirúrgica. Quer um exemplo prático? Imagine um ambiente de trabalho. Tem aquele cara que fala demais, se exibe, tenta se destacar a qualquer custo, e tem aquele que observa, que faz perguntas inteligentes, que elogia discretamente o projeto do chefe, que ajuda os colegas de forma elegante, sem parecer carente. Quem você acha que, no longo prazo, vai construir mais respeito, mais influência, mais liderança? E sabe o que é mais curioso? As pessoas não percebem que estão sendo seduzidas por um cortesão. Elas acham que estão no controle, que estão gostando de você por mérito próprio, mas, na verdade, você plantou isso. Foi você que conduziu a percepção delas. E isso é poder invisível, é domínio de si, é desenvolvimento emocional aplicado no mais alto nível. Inclusive, dominar essa arte exige autodomínio, porque muitas vezes seu ego vai querer reagir, vai querer provar um ponto, responder uma provocação, mostrar que você sabe mais. E é aí que os fracos caem. O cortesão perfeito não discute. Vence pela elegância. Não confronta, seduz. Não debate, conduz. Porque ele sabe que no jogo social, ganha quem sabe fazer o outro se sentir importante. Aliás, se você quer um exercício prático para começar a desenvolver isso, aqui vai. Nos próximos dias, foque em ouvir mais do que falar. Faça perguntas abertas. Elogie de forma específica. Observe os gestos, as expressões, os silêncios. Perceba o que não está sendo dito e comece a usar isso a seu favor. Você vai se assustar com o quanto as portas começam a se abrir
sem você precisar forçar absolutamente nada. E se engana quem acha que essa habilidade serve só para trabalho ou negócios. Isso vale para tudo, para conquistar aliados, parceiros, clientes e até no campo dos relacionamentos. Porque o homem que domina o jogo social é aquele que nunca fica sem opções. Ele transita em qualquer ambiente. Sabe ser elegante, sabe ser discreto, sabe ser magnético, sem precisar se exibir. Agora, segura, porque se até aqui você aprendeu a falar pouco, escolher suas companhias, ser subestimado de propósito, usar a ausência, concentrar forças e dominar o jogo social, o próximo passo é talvez o mais decisivo e, sinceramente, o mais brutal, porque envolve coragem e envolve risco, e poucos, bem poucos, estão dispostos a encarar isso. Seja audacioso e faça grandes apostas. O poder pertence a quem ousa. Existe uma verdade incômoda que Maquiavel sussurrava aos ouvidos dos poderosos. Quem não tem coragem de ousar viverá eternamente na sombra de quem tem. O jogo do poder não é um lugar para covardes, para quem vive pisando em ovos com medo do erro, do julgamento ou do fracasso. E aqui vai uma sentença dura, mas libertadora. O risco de ousar é sempre menor que o arrependimento de nunca ter tentado. Observe a dinâmica dos homens bem-sucedidos, dos líderes, dos que dominam respeito e influência. Todos, sem exceção, em algum momento fizeram uma aposta grande, saíram da média, tomaram uma decisão que fez os fracos tremerem. Seja largar um emprego, investir tudo em um projeto, se mudar de cidade, cortar pessoas, ou simplesmente decidir ser a sua melhor versão, custe o que custar. O curioso é que o homem medíocre vive esperando o momento certo. A desculpa da vez é sempre a mesma. Ah, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver mais tempo, quando eu estiver mais preparado. Adivinha? Esse momento nunca chega, porque a vida só recompensa quem tem coragem de saltar antes que o chão apareça. Quem entende que é no desconforto que nasce o desenvolvimento pessoal, emocional e o domínio de si. Quer ver na prática? Pensa na sua própria vida. Quantas coisas você deixou de fazer e hoje se arrepende? Quantas oportunidades passaram na sua frente e você deixou escapar simplesmente por medo? Pois é, percebe que o arrependimento pesa muito mais do que qualquer erro que você poderia ter cometido? E se você acha que não, pergunte a qualquer homem mais velho e observe o olhar dele quando fala dos riscos que não teve coragem de correr. Ser audacioso não significa ser irresponsável. Ousadia não é burrice, é risco calculado. É olhar o tabuleiro, entender o jogo, pesar as possibilidades e, mesmo assim, decidir se mover. Porque, no fim, quem não se move é movido. Quem não joga é jogado. Quem não assume controle vira peão na estratégia dos outros. E Maquiavel sabia disso melhor que ninguém. Inclusive, ousadia é sexy, é magnética. É impossível ignorar o homem que é dono das próprias decisões, que não pede permissão, que não espera aprovação. As pessoas podem até te criticar, mas no fundo te respeitam, te admiram e muitas vezes te invejam. Porque quem tem coragem vive uma vida que os covardes passam a existência apenas assistindo. Quer um exercício prático? Hoje mesmo faça uma escolha que você tem adiado. Seja se matricular naquele curso, começar aquele projeto, cortar aquele relacionamento tóxico, investir no seu desenvolvimento, ou até tomar aquela decisão que vem te travando há meses, talvez anos. Sabe aquela coisa que só de pensar te dá frio na barriga? Então, é exatamente aí que está o seu próximo nível. Agora, imagine o que acontece quando você combina audácia com silêncio estratégico, foco absoluto, domínio social e influência. Você começa a perceber que existe um jogo que poucos sabem que existe. Um jogo onde os fracos nem entram e onde os fortes não têm misericórdia. Diga sempre menos do que o necessário sobre seus planos, suas metas e sua vida. O silêncio é a blindagem do poder. Maquiavel ensinava: quem controla a própria boca, controla a própria vida. E aqui tem uma regra que separa homens que dominam o respeito, a autoridade e o desenvolvimento pessoal,
daqueles que vivem sendo usados, traídos e manipulados. Quer um conselho de ouro? Nunca, jamais entregue seus planos, suas metas e sua vida nas mãos dos outros. Nem que seja na forma de palavras. Sabe por quê? Porque quando você fala demais, você se torna previsível, controlável, vulnerável. As pessoas começam a criar expectativas, a torcer contra, a sabotar, a opinar, a julgar, e sem perceber, você passa a viver não mais pelos seus próprios desejos, mas tentando corresponder às pressões invisíveis que você mesmo gerou, simplesmente por não saber calar. Perceba como funciona na prática. Você conta para alguém que vai começar na academia, e imediatamente surgem os comentários. Será que você aguenta? Ah, isso não é para você. Todo mundo começa e desiste. E se você não tiver autodomínio, essas palavras vão corroendo sua disciplina, sua motivação, seu espírito, e quando percebe, desiste. Não pela dificuldade, mas pelo peso das vozes externas. E aqui vai uma verdade dura. Ninguém quer de fato te ver vencendo. As pessoas até gostam de você, mas desde que você não avance mais rápido que elas. O sucesso escancara a mediocridade dos outros. Por isso, quando você compartilha seus passos, seus planos, inconscientemente ativa a inveja, o julgamento, a sabotagem emocional de quem te cerca. Inclusive, uma das maiores expressões de domínio de si é aprender a viver no sigilo. Quer emagrecer? Não fala, só aparece diferente. Quer abrir um negócio? Não conta. Deixa o mundo descobrir quando não for mais possível te parar. Quer mudar sua vida? Queime a língua, não as pontes. Trabalhe em silêncio. Deixe que os resultados façam o barulho. Aliás, repare como os homens mais poderosos são exatamente aqueles que você nunca sabe exatamente o que estão fazendo. Eles somem, aparecem, avançam em silêncio. Enquanto isso, os fracos vivem anunciando cada micromovimento como se a validação externa fosse o combustível da própria existência. Triste e patético. Quer um exercício prático? Escolha hoje 3 metas importantes da sua vida. E faça um pacto. A partir de agora, ninguém, absolutamente ninguém, vai ouvir uma única palavra sobre isso. Nem família, nem amigos, nem parceiro, nem parceira. Só você, seu silêncio e sua disciplina. E observa. Observa como, de repente, tudo começa a fluir. Como se o universo agora trabalhasse a seu favor e não contra. E sabe o que é mais interessante? Esse silêncio, essa blindagem, não só te protege, ele te dá presença, te dá mistério, te dá autoridade, porque o mundo respeita o homem que ninguém consegue decifrar. Agora segura, porque se até aqui você achou esses ensinamentos valiosos, o próximo vai te mostrar uma camada ainda mais sombria e poderosa desse jogo que a maioria nem sabe que existe. Quem controla a informação, controla as pessoas. O poder invisível da informação oculta. Maquiavel foi categórico. Informação não é só poder, é domínio. E aqui mora uma das armas mais subestimadas do jogo da influência. Quem sabe mais, controla quem sabe menos. E muitas vezes não é sobre o quanto você sabe, é sobre o quanto o outro não sabe. Porque no fim, o desconhecido sempre gera insegurança. E a insegurança gera controle. Quer ver como isso funciona no mundo real? Observe qualquer ambiente de trabalho. Quem tem acesso aos bastidores, quem entende os números, os processos, os jogos internos, sempre se move com mais segurança. Fala menos, observa mais, toma decisões melhores. Enquanto isso, quem vive na superfície fica ansioso, perdido, tateando no escuro, torcendo para não ser derrubado. O mesmo vale para a vida pessoal. Quantas vezes você percebeu que alguém sabia detalhes sobre você que você nunca tinha contado diretamente? A informação circula, meu amigo. Seja nas redes sociais, nos grupos, nas conversas, quem observa, quem escuta, quem coleta, domina. Porque enquanto você vive distraído, falando da própria vida, dos próprios planos, tem alguém quieto, só acumulando dados sobre você. E tem mais. Informação não é só o que você fala, é o que você posta,
é o que você deixa escapar, é o que você revela no tom de voz, no olhar, no gesto. Por isso, o homem de respeito, de poder, de autodomínio, não só controla o que fala, como controla o que deixa os outros perceberem. Ele constrói uma imagem de autoridade não com excesso de informação, mas com a escassez dela. Quer um exemplo direto? Pensa nos grandes líderes, nas figuras mais influentes da história. Quase nunca sabiam exatamente o que eles fariam. Suas estratégias, seus movimentos eram sempre cercados de mistério. E é exatamente isso que os tornava perigosos, porque ninguém consegue lutar contra quem você não consegue decifrar. Aliás, aqui vai uma lição brutal. Quem revela tudo, quem é um livro aberto, quem vive expondo seus passos, suas emoções, seus planos, nunca é levado a sério. Nunca é respeitado de verdade. Vira peça fácil no jogo de quem sabe jogar. Vira recurso, vira ferramenta. E Maquiavel já avisava: quem não domina é dominado. Se você quer um exercício prático e poderoso, aqui vai. Comece hoje a prestar mais atenção nas perguntas que te fazem. Perceba quem quer saber demais e se pergunte por quê. Aprenda a responder perguntas com perguntas. Alguém te pergunta: e aí, o que você anda fazendo? Responde: por que você quer saber? Sorrindo, de forma leve, mas deixando claro que você não é alguém fácil de ser lido. E aqui está a chave. No jogo do poder, quem controla a informação não precisa se justificar, não precisa se explicar, não precisa se defender, porque ele já está 3, 4, 5 passos à frente. E quando você percebe isso, começa a entender que o verdadeiro poder é sempre invisível. Agora, imagina quando esse domínio da informação se junta com a habilidade de não se deixar afetar emocionalmente por absolutamente nada. Porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Controle suas emoções ou será controlado por elas. A regra suprema do autodomínio. Existe um princípio que governa todos os outros. E Maquiavel sabia disso melhor do que ninguém. Quem não domina as próprias emoções jamais dominará nada além do próprio fracasso. No jogo do poder, quem se descontrola, perde. Quem reage, perde. Quem se deixa afetar, perde. E o mais cruel, perde sem não perceber que está perdendo. Olha ao seu redor. Quantas vezes você já viu homens perderem dinheiro, respeito, autoridade, simplesmente por não saberem segurar uma palavra, um olhar, uma reação? Um deslize emocional e tudo desaba. Seja no trabalho, no relacionamento, na família, quem não tem controle de si vira marionete das próprias fraquezas. E, consequentemente, vira brinquedo na mão de quem sabe jogar. E tem mais. Quem te tira do sério, te controla. Quem te irrita, te domina. Quem te faz reagir, te faz fraco. E isso, meu amigo, é uma sentença que Maquiavel cravaria em pedra. Porque enquanto você explode, grita, reclama, reage, quem te provoca fica observando, sorrindo, vencendo. Porque, no fundo, essa é a maior estratégia de fazer perder a cabeça para depois te derrubar. Quer um exemplo direto? Aquele cara que briga no trânsito, que perde o controle porque alguém fechou ele. Resultado? Arruma confusão, gasta energia, corre risco e no final não resolve absolutamente nada. Enquanto isso, quem observa, quem mantém a frieza, quem finge que nem viu, segue sua vida, seu plano, seu foco. Porque sabe que gastar energia com o inútil é enfraquecer sua própria estratégia. Inclusive, controle emocional não é sobre não sentir. É sobre não ser dominado pelo que sente. Sentir raiva? Você vai. Sentir tristeza? Vai também. Medo? Ansiedade? Claro que sim. Isso é humano. O problema é o que você faz com isso. O homem que domina sente, mas não reage no impulso. Observa, processa e responde estrategicamente. Aliás, aqui vai uma regra prática que vale ouro. Quando algo te tira do eixo, nunca responda na hora. Nunca. Silencie, suma, se afaste. Vá treinar, vá ler, vá meditar, vá trabalhar no seu projeto. Mas nunca reaja imediatamente.
porque é no calor da emoção que os homens perdem tudo. E quer saber o que acontece quando você começa a se tornar esse tipo de homem? As pessoas percebem, elas sentem sua presença diferente. Você se torna inabalável, misterioso, inacessível, porque quem não se deixa abalar não pode ser derrubado. E isso, meu amigo, é poder, poder de verdade, poder que não grita, que não se explica, que não precisa provar nada para ninguém. Agora, imagina só, todo esse conhecimento que você aprendeu até aqui sendo aplicado de forma silenciosa, fria e precisa, dia após dia. Imagina o tipo de homem que você se torna, o tipo de vida que você começa a construir. Porque quem entende isso nunca mais volta a ser o mesmo. Depois de tudo isso, me responde, olhando no fundo da sua própria consciência. Você vai continuar vivendo como um alvo fácil, sendo usado, explorado, enganado, enquanto os outros jogam um jogo que você nem sabia que existia? Ou, a partir de agora, você escolhe dominar sua mente, sua presença, sua influência e assumir o controle da própria vida? Porque, meu amigo, o mundo não tem piedade dos fracos, nunca teve e nunca vai ter. A pergunta é simples e brutal. Você quer continuar sendo aquela pessoa previsível, que fala demais, que se doa demais, que se entrega fácil e depois se pergunta por que ninguém te respeita? Ou você vai começar a partir de hoje a aplicar tudo o que aprendeu aqui e se tornar aquele homem que ninguém ousa subestimar? E olha, não pense que é opcional. O jogo já está acontecendo, com você ou contra você. E quem não domina as regras, vira prisioneiro delas. Então me diz, qual foi o ensinamento que mais virou uma chave na sua cabeça hoje? Comenta aqui, eu quero saber, porque se você chegou até aqui, é porque definitivamente você não é homem comum. Aliás, se você quer continuar aprendendo como jogar esse jogo de forma fria, elegante, poderosa e invisível, já se inscreve no canal, ativa o sino, porque aqui você aprende o que ninguém te ensina. E mais, na tela está aparecendo um vídeo complementar, que é simplesmente obrigatório para quem quer dominar de verdade esse jogo. Clica nele agora e continua sua evolução.